Boa noite, pessoal. Tô aqui, Zairiane, então, para quem não me conhece. Eu sou da equipe técnica do Instituto Filhos, tá? Advogada. Atuando ali com o pessoal do Instituto Filhos. Quem não conhece o Instituto Filhos é uma OSC, tá? Uma organização da sociedade civil, tá? A gente é um grupo de apoio à adoção. A gente trabalha principalmente fazendo atendimento de crianças, preparando as crianças para adoção e também fazendo principalmente a capacitação de quem está se habilitando para ser pai pela via da adoção, tá? Nesse dia, nessa semana que a gente atua fazendo esse curso, tem um dia específico que é na quarta-feira, que é o dia da psicologia, que a gente trata sobre a questão interracial, tá? Famílias interraciais e como a questão de adoção de crianças negras. Por que eu falo crianças negras, tá, gente? Só para especificar. Porque majoritariamente no Brasil, as famílias que são constituídas pela via da adoção, enfim, que têm pais que adotam filhos, são majoritariamente formadas por pais brancos e filhos negros, tá? É isso que geralmente, majoritariamente, a nossa população é formada por esse tipo de família na questão da adoção. Então, hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre a questão da adoção interracial, né? E trouxemos um convidado, que primeiramente eu quero agradecer muito pelo convite, tá, Lucas? Para quem não conhece, ele é vereador aqui em Caxias do Sul, vai se apresentar para nós, né? Para falar um pouquinho desse assunto e contar a história dele. Te passo a palavra então, Lucas. Obrigado, boa noite para todas e para todos que nos acompanham de maneira virtual e aqui presencial. Fiquei bem contente de nós batermos esse papo e para mim essa data é meio emblemática. Nós vamos falar de adoção. Eu sou filho adotivo, fui adotado logo que nasci e amanhã é o dia do meu aniversário. Então, há 39 anos atrás, num 18 de janeiro de 1985, a minha família, né, tava... aliás, no dia que antecedia, né, na noite do 17 de janeiro de 85, havia toda uma apreensão aí, segundo os relatos que eu tenho da memória oral dos meus pais, sobre esse tema. Acho que só para eu... Acho que o pessoal tá pedindo para... Isso. Acho que o Lucas tem que aparecer, né? É importante. Nós estamos aqui em tom sobre tom, né? No azul. Nem foi combinado, Nem foi combinado, mas vamos lá. Acho que é importante para fazer esse papo estabelecer o meu lugar de fala, assim, né? E para um tema que é tão caro para mim. Eu sou caxiense, como falado aqui, eu sou filho adotivo por uma família branca. Meu pai é neto de imigrante italiano e minha mãe é nascida aí na região da Criúva, né? Trabalhadores, operários que se conheceram aqui na cidade e, enfim, tiveram 3 filhos. Os meus pais são idosos, então, além da questão interracial, que eu acho que também é um outro tema importante para a gente pensar, né? Nessa questão da adoção e das famílias, que é a questão geracional, né? Os meus pais têm idade para ser meus avós e meus irmãos para ser meus pais. Meu pai tem 88 anos e a minha mãe tem 83. Então, quando nasci, meu pai tinha 50 e a minha mãe 42, 43 anos. E a minha irmã, com menos diferença, 18 anos. E nasci, me criei, nasci no Pompeia, né? Eu lembro da época, nós estávamos discutindo esses dias a questão do Pompeia, materno infantil lá do Pompeia. Vocês devem lembrar de uma propaganda famosa do Luiz Felipe Scolari e outras referências aí de Caxias. Todo mundo diz, eu nasci no Pompeia. Também nasci no Pompeia. Fui criado no bairro Planalto, próximo aqui de onde, do centro da cidade, um bairro operário, uma criação de muito carinho, muito afetiva, e perpassou muito a participação na comunidade, na Igreja Católica. À época, a nossa comunidade aí é a Paróquia do Cristo Operário, né? O bairro Planalto fica ao lado da Marco Polo. Então, quando a comunidade foi criada lá, 50, 60 anos atrás, ainda era
não era Marco Polo, acho que Nicola, né? Esse era o nome antes da Marco Polo ser Marco Polo. E então tem toda a relação com o trabalho, isso é muito forte, né? Aí no nosso bairro, na minha criação também. Meu pai é construtor civil, é pedreiro, minha mãe dona de casa. Enfim, estudei na rede pública e comecei a militar no movimento estudantil. Quando concluí o finado segundo grau, por conta da relação no movimento estudantil e na militância política partidária, passei a cursar História na Universidade de Caxias do Sul. Jairo, cursar História na Universidade de Caxias do Sul. Segui, quando fui cursar História, o tema da negritude foi ainda mais caro para mim, que comecei a pesquisar sobre esse tema na graduação, fiz especialização. Logo que me formei, fui lecionar na rede privada, depois acabei investindo na rede pública municipal, passei pela rede pública estadual, acabei a especialização pesquisando negros em Caxias, fiz mestrado em História da África, tive meu primeiro filho, o José Arthur. Depois, 39 anos, assim, 2 minutos é complexo, né? Mas vai voltar, né? Vai voltar depois. E sempre trabalhando muito, trabalhei 11 anos na Universidade de Caxias do Sul, lecionei em várias escolas, firmei pé na rede pública municipal, fiquei quase 10 anos na Zona Norte de Caxias, entre o Santa Fé e o Belo Horizonte. Ingressei no doutorado, pesquisando a educação das relações étnico-raciais lá em 2018, e não tinha mais uma militância orgânica na política, mas foi a partir de uma provocação que eu acabei aceitando o desafio de concorrer a vereador, e se passaram 3 anos de lá para cá, de muito trabalho, em que vários temas acabaram atravessando o nosso mandato. E para concluir essa breve trajetória e biografia, o tema, a questão da adoção, ela é peculiar, ela é importante para mim, porque atravessa a minha trajetória e a minha existência, né? Mas eu não sou um estudioso, eu sou um historiador, um doutor em educação, mas não sou um estudioso do tema adoção, nem do ponto de vista jurídico e nem psicológico, né? Apesar de ter feito um tempo de psicologia e ter pensado muito nisso, de ter feito terapia bastante tempo, e o tema da adoção, né, para quem é adotivo ou para quem adota, são temas caros, importantes para a gente pensar, para a gente refletir. E foi nessa relação, nessas questões todas, que um dos primeiros projetos de leis que a gente teve na Câmara foi declarar, o Instituto Filhos, declarar a utilidade pública do vosso instituto, e também um outro projeto de lei que estabelece uma semana de incentivo à adoção no município de Caxias do Sul, que é a semana que antecede o 25 de maio. Então acho que de uma forma geral é isso. E para atravessar o tema da adoção, é uma história que eu sempre conto, tem minha amiga, colega professora Ana, que me entrevistou por uma produção muito bacana sobre trajetórias, né, de pessoas que foram adotadas, e conversava com a Ana sobre isso, e sempre que eu falo sobre adoção, eu lembro dessa história. Mas antes, hoje de manhã eu estava pensando na live, e fiquei fazendo uma relação, né, tem uma amiga, recentemente nós tivemos um problema, vocês já vão entender a relação que eu vou fazer. Problema relacionado à causa animal em Caxias, em função desse torturador, dos gatos e tal, né? Nós manifestei, logicamente. E eu lembro que tem uma grande amiga que eu quero mandar um abraço, que é a Rosita Reck, que trabalhou comigo na UX, tem um sacerdócio aí na causa animal, ela e a Rejane Reck, que é irmã, né? São irmãs. E eu lembro que quando eu trabalhava na UX, lá pelas tantas, meu pai é absolutamente apaixonado pelos animais, assim, discípulo de São Francisco. Eu também gosto muito, mas meu pai muito, muito, muito. E numa oportunidade eu quis ter tava morando sozinho, eles moram na praia, eles recém tinham ido, eu resolvi que eu queria ter um animal, um cachorrinho,
Mas não um cachorrinho, um cachorro e nem um cachorro, um cachorrão. Eu resolvi que eu queria ter uma São Bernardo, uma cachorra São Bernardo. E conversando com a Rosita, eu disse, eu quero comprar uma cachorra São Bernardo, a Rosita. Mas eu não tinha essa compreensão à época, né? Logicamente, estamos falando de um animal, né? Isso há 12 anos atrás, 13 talvez. Eu disse, quero comprar uma São Bernardo. A Rosita disse, mas por que tu não adota? Por que tem que ser um São Bernardo? Né? Porque uma cachorra grande, vai te dar trabalho, ração, o cachorro fica doente, né? Enfim, não adiantou, porque naquele momento eu não queria fazer essa reflexão e tal. E fui lá e comprei a Luna. Eu tinha o José Arthur pequeno, ela destruía a casa, derrubava todo mundo e tal. E cuidei super bem, enfim, acabou ficando doente depois, porque eles têm problemas cardíacos e de articulações, enfim. Mas, veja, nós estamos falando de animais, né? E numa sociedade que tem lei para defesa de animal e que vários desses protetores e cuidadores dessas ONGs reforçam a importância hoje da gente adotar animaizinhos. Estamos falando de animais, só para pontuar. E naquele momento veio esse impacto da Rosita me provocar. Sabe por que não adotam? Tem que ser a Luna, né? Tem que ser uma cachorra São Bernardo. Eis que, voltando na minha infância para costurar essa relação, era uma criança, fui adotado, uma adoção há 39 anos atrás, que não... Até brinco, quando eu falo pra mãe, eu disse, olha mãe, acho que não dá pra ser presa agora depois de 40 anos, né? Mas as minhas mães são primas, e veja o destino, eu tenho uma irmã biológica que amanhã vai ter um filho, que nasce no mesmo dia que eu, né? Meio cabalístico o negócio, né? O Lorenzo nasce amanhã. E elas eram primas, filhas, as mães eram irmãs, e a minha mãe biológica, eu chamo de mãe biológica, não gosto muito desse tema, para mim isso já é pacificado. A minha mãe foi quem me criou, é isso, né? Do ponto de vista da minha existência, do meu sentimento, e enfim, a minha mãe é quem me criou. Mas tem um baita respeito, e depois de anos de terapia, né, tenho respeito, tenho amor, gosto muito da Cirlei, mas logicamente que a nossa relação é uma outra relação, né? Ela me gerou, a gente teve essa relação, teve essa oportunidade, e enfim, as duas pactuaram isso. A gravidez foi uma gravidez em que a minha mãe, né, a minha mãe Maria, cuidou, resguardou. A Cirlei tem idade para ser filha dela, né? Que vem, as mães das minhas mães são irmãs, e a mãe da Cirlei já vinha de uma situação de vulnerabilidade, do companheiro não ter assumido o primeiro filho, dela ter dado os filhos. A Cirlei foi dada para minha avó de coração, para didaticamente a gente entender. Então já tinha essa prática de ter um filho de cada pai, né? Então, e já a minha avó, a mãe da minha mãe, já, apesar de ser bem pobres, mas era uma família organizada, né? No padrão entre aspas aqui, né? Mas teve os filhos, ficaram com os filhos e tal. Bom, fui adotado. A minha mãe, como eu disse, a minha irmã tinha 18 anos, a minha irmã com menos diferença de idade de mim. Foi uma adoção quista, planejada, né? A época não se tinha, nós estamos falando de 85, né? Pós-ditadura militar, a Constituição vigente ainda era do estado de exceção de 67, né? De quando é o ECA, a Constituição Cidadã, de 88, né? Recém tava tomando Mucilon, eu acho, né? Neston. Era dessa época, era Neston. Mas enfim, minha mãe mais velha, a minha mãe, né, 40 e poucos anos, super me cuidando, tive várias madrinhas ali, a época nós tínhamos várias casas de freiras no nosso bairro, e tinha uma freira, a irmã da Arcila, ela é escalabriniana, e ela era técnica de enfermagem da nossa UBS ali do Cristo Operário. A mãe já tinha tido 3 filhos e tal, mas a Darcila foi muito parceira da minha mãe nessa época. De dor de barriga, do umbigo, de coisas que a mãe tinha experiência, mas com 18 anos de delay da outra filha, foi importante esse apoio da irmã Darcila. Enfim, estava muito em casa, eu não me via diferente dos meus pais, né? Pra mim estava tudo certo, e acho que esse é um impacto. Eles, na humildade,
sem nenhuma discussão, né, sobre esse tema. Na década de 80, cabe a gente lembrar, né, frenéticas, Dancing Days, LSD, né, várias coisas muito loucas desse país pós-ditadura militar também, né, tava reverberando várias coisas, mas as discussões do antirracismo, de família interétnica, pelo amor de Deus, né, demais ainda para aquele período. Mas a crise vai se dar quando chega na escola, né? Quando sai daquele ambiente, assim. Para quem lembra do final da década de 80, né? Bom, toda aquela turbulência política, inflação, sai Sarney, né? Eleição de 89, Collor se elege, todas aquelas tretas, e o governador do Rio Grande do Sul à época era o Simon. E para quem lembra, os servidores públicos, o CEPER, se fortalece nesse período e vai ter uma greve de meses, assim, né? Lá em 91. E eu tinha sido matriculado no turno da tarde, eu acho, do Melvin Jones, que era a escola do bairro. Só que o turno da tarde fez greve total. Então, quem estava na manhã estudava e eu estava à tarde, enfim, comecei em casa. E o meu pai tinha uma construtora à época, junto com o meu tio, e eles construíram um prédio, um edifício que fica aqui na Visconde, esquina com a 18 do Forte, ali, né, para quem sobe o morro da 18. E o pai estava ali e, bom, vizinho de São José, à época, né, e ele conseguiu uma bolsa. Eu estava sem estudar, tinha que estudar e vim estudar no centro, né. Eu lembro que essa coisa de vir para o São José, sair do bairro, para quem mora em bairro, sabe que vir é ir pro centro, né? É se arrumar para vir pro centro. Então, para mim, com 6 anos, né? Ainda era o pré à época, que não era obrigatório e tal. Era uma viagem. Meu pai tinha uma caminhonete, eu vim pro centro. E aí eu vim pra escola, eu lembro nitidamente, assim, da minha mãe me deixando, eu meio em estado de choque, assim, porque eu tinha uma relação visceral com a minha mãe, assim, eu não queria que as pessoas tocassem na minha mãe. O tamanho era o amor, o afeto que eu tinha. Ela me deixou, eu fiquei, e na hora do recreio, eu me lembro até hoje, assim, quando eu voltei do recreio, eu não estava entendendo aquilo, né, diferente, numa escola, eu de abrigo e tal. E aí eu lembro dos meus colegas alguém dizendo assim, prof, ele tá chorando. E aí foi difícil para voltar. Depois de muito tempo, a época eram as três, era a supervisora, a coordenadora, quem é da educação deve lembrar de São José, a Lia, a Leda e a Leia, né, 3 colegas da educação, né, os 3 L's. E eu lembro como se fosse hoje, assim, de uma delas tentando convencer a minha mãe a eu ficar, e ela me dizendo assim, tu vai ficar aqui na sala, vai ser super legal, e eu vou ensinar um bolo de banana pra tua mãe. Pá, mas coisa chata, podia ser uma nega maluca, né? Mas um bolo de banana não era muito convincente pra eu me motivar a ficar na escola. E depois eu dei aula no cursão e ela foi minha coordenadora pedagógica. Eu me olhava, disse, tu lembra da história? Enfim, ela lembrou daquela história passada décadas. No São José, eu reparava que os meus colegas, quando os pais pegavam os meus colegas, eu achava eles meio parecidos, assim, os pais jovens, né? Então, eu tive o José Arthur com 29 anos, e eu tenho o Miguel com 2, né? Então, 30, 40 anos, né? E meu pai já tinha 50. E além disso, meu pai trabalhava na construção civil, né? Então ele trocava de roupa, mas era uma roupa super simples, perto do padrão do São José do início da década de 90. Mas além disso, da questão da idade, porque eu lembro de algum colega, assim eu tenho uma leve lembrança de alguém dizendo, mas eles são teus avós? Não, são meus pais e tal. E as minhas irmãs, eu tinha uma irmã na época que trabalhava no IASIG, tem IASIG ainda, né? Ainda tem. Na galeria JC. E a minha irmã me buscava, a Eliane. E eles pediam se a Eliane era minha mãe. Mas o problema, assim, o choque de eu me deparar com o racismo e de pensar nessa situação, brincando no pátio, alguma coisa assim, um recreio, daí comecei a me acostumar e tal, essa adaptação, né, da escola, enfim. Chorei muito, a mãe ficava acho que ali do lado de São José onde tem as bandeiras, né, a minha sala era à esquerda, a mãe ficava no vidro na hora do intervalo, do recreio, né. Então
Então ficava da 1h30 até as 3, devia ser o intervalo ali, né? E depois pegava o ônibus, a linha era o São Leopoldo, né? Pegava na frente de São José, fazia vender São Leopoldo para ir pro Planalto. Mas brincando na hora do recreio, uma pessoa diz o seguinte, orienta uma tarefa, uma brincadeira, eu com 6 anos, né? O José Arthur tem 9, o Miguel tem 2, porque eu penso neles, né? Fico pensando nos meus filhos passando por essa situação, e alguém dá a tarefa e diz assim, e eu quero que vocês façam trabalho de gente branca. E os meus colegas eram... eu ficava muito tempo na praia, e acho que tinha tido um feriado, alguma coisa, a mãe sempre conta que eu vinha bem pretinho da praia, assim. E eu ouvi aquilo, talvez eu não tenha entendido muito naquele momento, mas voltando para casa tinha um desenho, a época era Xuxa e Angélica, né? Xuxa e Angélica, um baita sucesso da Xuxa. Aliás, Troian, o meu primeiro filme de cinema foi no finado Cine Ópera, Lua de Cristal, isso deve ter sido 89, 90, Xuxa super despontando. Então o padrão de beleza que tinha referenciado a infância, lá do início da década de 90 até 93, 4, 5, a Mara era na SBT, que era mais moreninha e tal, mas era meio era Xuxa. Era ver Xuxa, era ver as Paquitas, né? E eu assisti a Pantera Cor-de-Rosa, e tem um episódio da Pantera Cor-de-Rosa em que alguma coisa acontece, ela não quer mais ser cor-de-rosa, e ela tira, como se ela tivesse um macacão, né? Ela tira com um fecho a cor-de-rosa e ela fica branca. E vejam, né? Eu não fiz psicanálise, mas dariam bons anos de terapia para entender várias coisas, né? Da gente, minhas, em relação a isso. Eu lembro do meu sonho de eu tirar a minha pele. Meu Deus. E eu dizia isso pra minha mãe. Depois eu passei a dizer, eu não queria ir pra escola. Eu chorava, eu dizia, mãe, eu quero ser branco. Chorava, eu quero ser branco. E a minha mãe, né, uma pessoa semi-analfabeta, a minha mãe é, né? A mãe assina o nome. E absolutamente sapiente, assim. Sábia, né? Muito sábia. E a minha mãe dizia, não, porque qual é o elemento que ela usava? Ela diz, não, olha, tua pele é linda, a gente vai pra praia, todo mundo quer pegar tua cor. Todo mundo quer ficar, tua cor é linda. Sempre destacava isso. Mas com 5, 6 anos é um negócio complexo, assim, sabe? Depois, um pouco antes, agora no tempo, né? Mas eu lembro que a gente tava... A campanha da fraternidade da Igreja Católica de 1988, que é os 100 anos da abolição da escravatura, foi contra o racismo, né? Na época a Igreja Católica puxou muito esse tema. E eu lembro da gente estar na missa e o padre fazer a pergunta auspiciosa, assim, porque acho que o tema devia estar sendo muito discutido, né? E quem é de origem italiana? E aí meu pai levantou, né? Porque de fato ele é. Só que a minha mãe é lusa, a minha mãe é branca, mais que meu pai. Mas a história do ser brasileiro, em Caxias, né? Quem é caxiense, eu sou brasileiro, né? Daí tu não é nada do ponto de vista da identidade étnica, né? Tu é tudo e tu não é nada. Quem é alemão, quem é polonês, quem é não sei o quê. E eu lembro eu acho que quando foi no ítalo, né? No italiano, talvez eu levantei e eu lembro da minha mãe me puxando. E daí negro também não, porque, né? Enfim, e daí eu não levantei nenhuma. Eu disse, mas a gente é brasileiro. Porque na cabeça dela, ser brasileiro foi o que ela foi criada, né? E, então, teve isso e foi muito difícil, porque eu era carenhato. Carenhato sempre foi uma marca social importante, né? E depois como vereador tem umas histórias engraçadas. Mas eu sempre, em muitos momentos, o termo mãe biológica e família biológica eu uso porque em vários momentos, quando meu pai nasceu em São Marquinhos da linha Feijó, né, aqui do lado da Estrada do Imigrante ali. E sempre que a gente ia em festa de parente, festa de colônia, né, lá, os parentes mais distantes dele, sempre vinha pergunta. Somos em 4 irmãos, né? Irmão chamado Jair, a Márcia e a Eliane. E aí, esse aqui é o pai, né? Esse aqui é meu filho, Jair. Esse aqui é a filha Márcia. Esse aqui é a minha filha Eliane. E esse aqui é meu filho Lucas. Aí sempre vinha, tipo...
sempre vinha o olhar, né, na maioria das vezes racista, com o perdão da palavra, escroto, da mesma forma que foi essa pessoa, esse profissional da educação, que hoje seria preso, e que bom que a gente avançou, né? Porque racismo não é mimimi, né? Racismo não é mimimi. E eu conheço várias pessoas brancas que não... E a gente não... Nenhum branco entende o racismo, como nenhum homem entende o machismo, como nenhum heterossexual entende a homofobia, né? Mas eu conheço vários homens e mulheres brancos e brancas que adotam crianças negras e que eles nunca vão entender o que é o racismo, mas vendo a dor do filho que é preto ou preta, e aqui eu quero lembrar da minha amiga, a Jacira Once, que é mãe do Carlo, e o Carlo é negro, e a Jacira é filha dos Once ali de Forqueta, e eu lembro da Jacira chorando, me contando um dia que o Carlo estava num espaço de cultura bem conhecido da cidade, que a Jacira frequentava, e levou o Carlo pequenininho, e ele pequenininho sofreu racismo. E a Jacira chorou, porque o filho dela é negro e sofreu racismo. Ela nunca vai saber, mas acho que quando um filho da gente, né, e se a gente de fato está aberto a isso, a gente vai sentir e se colocar. Então a minha infância, ela passou por isso. Nós sempre fomos pra praia, a gente sempre ficou 2, 3 meses, a gente tinha casa na praia, e os meus pais hoje moram em outra praia. Então o mar, o sol, eu sempre voltava bem com a pele bem negão, exatamente. Mas eu não sou criado numa família afrocentrada, eu não sou criado numa família que entende e discute esses temas. E aliás, né, aí dá pano pra manga. A minha mãe é de origem, vem dos Campos de Cima da Serra, e hoje, assim, depois de mais velha, o pessoal luso, ou que vem dos Campos de Cima da Serra, tem uma compreensão racista muito mais aflorada do que os imigrantes italianos ou descendentes, assim, isso é evidente, eu vejo na minha casa. Mas claro, ela tem um filho negro, né? E aí é um tal de repensar, de se colocar, né? Eu estudei, a igreja, para mim, a igreja católica teve uma função absolutamente importante, porque foi através da igreja católica e da pastoral afro, que é uma pastoral social da igreja que discute a questão da identidade, que eu pude me encontrar, né? Porque os meus pais sempre foram absolutamente livres, né? E também porque tinha assim, porque o espaço que eu convivi, que eu ia, era a igreja, né? Então era muito legal, era muito seguro para eles, eu ia para a igreja, comecei a participar das pastorais, viajava e tal, mas eu sempre tive muita liberdade, assim, 12, 13 anos. E quando eu comecei a ver a pastoral e ver as missas afro, né, essas missas interétnicas, assim, nossa, eu achava sensacional, a mãe de santo na missa, o tambor sempre aflorava a minha alma, assim, de um negócio muito forte. E, enfim, foi um pouco disso, muito difícil, né, o tema da adoção e tal. As minhas mães, a minha mãe, ela nunca escondeu, quer dizer, eu fiquei sabendo da adoção com 5 anos, porque elas eram primas. A minha mãe, quando me adotou um dia antes, disse que chega pra Cirlei, então, né, no dia 17, disse, tá, tu tem certeza que tu vai me dar ele? Porque se tu tirar ele de mim depois que eu criar o ultimato, eu não vou aceitar, né? Ou eu te mato, não sei, eu não... E ela disse, não, de fato eu vou te dar ele, e tá tudo certo. E aí elas sempre tiveram contato. E era Sexta-feira Santa. Sempre a gente ia na procissão aqui na catedral, e depois nós íamos na casa da Cirlei levar roupas, assim, levar coisas, porque ela tinha... Cirlei teve 7 filhos. Ela deu uma menina 1 ano antes de mim, né, que ela nunca mais teve contato, pela extinta Comai. É uma coisa que ela sempre fala com muita dor, porque ela queria conhecer, saber, né, dessa filha. E depois ela teve 7. O mais velho, por fome, por vários problemas, deve ser um nível muito severo de autismo. E a Elisa, depois tem a Elisa, que ganha bebê amanhã, tem um problema ósseo, tem uma perna mais curta, e depois tem um outro que é autista também. Um deles só, dos meus 7 irmãos, um só completou o ensino médio, né?
E claro que eu me dou conta disso, da oportunidade que eu tive, né? De ter sido adotado e do amor, acima de tudo, do amor incomensurável que a minha família teve. Mas apesar de eu ter tido sempre esse contato, uma vez por ano, a Cirlei vinha lá em casa e tal, quando eu tinha 5 anos, o meu irmão mais velho, o Sandro, estava lá em casa, mas eles não tinham me contado, né? A coisa de contar, acho que quem é, eu não sou pai adotivo, mas quem é deve ter, sei lá, né? É que nem a primeira vez de qualquer coisa na vida, a gente nunca tá muito preparado, né? Por mais que faça terapia e tal. E o Sandro, que é o meu irmão mais velho, estava lá em casa, a gente tava brincando, e o Sandro, com 5 anos, tudo parecido aí. E o Sandro disse pra mim, sabe que a gente é irmão? Eu disse, claro que não, né? A gente não é irmão, não sou filho da tua mãe. Ele disse, não, tu é filho da Cirlei, sim. Porque a gente era muito pobre, ela te deu pra tua mãe Maria e tal. Tava num quarto, na nossa casa do Planalto, as duas, a pia lá em casa sou meio antropológico, né? Porque eu fico nos detalhes, mas acho que é importante pra gente elucidar, assim, né? Tem uma pia de 2 cubas, então acho que uma lavava e outra tava enxaguando e tal, ou secando. Mas eu lembro das duas, assim, dizendo, mãe, é verdade que a Cirlei é minha mãe? Com 5 anos. Eu lembro do olhar das duas, assim. E da mãe dizendo sim, é verdade, ela te deu, ela te amava muito e tal, e te deu, porque ela não conseguia e tal. E aí tem um flash, assim, eu não lembro mais de nada, mas a mãe conta que eu fiquei muito ressabiado, assim, que eu abraçava ela, que eu não deixava as pessoas chegar perto dela, e que qualquer coisa que se falasse, eu ficava desconfiado, achando que estavam falando sobre isso, né? Lógico que eu não entendi, tive muita revolta com a Cirlei, não entendia, não queria ver, mas quando eu tinha 16 anos, um dia ela foi no meu trabalho, no dia do meu aniversário, casualmente, porque ela sabia, estava passando e me contou, ela disse, tu quer saber a tua história? Tu quer saber? Depois, se tu não quiser, a gente não fala mais. Então eu disse, quero saber. Ela me contou como foi, o que aconteceu, né, de onde eu vim, de qual era a condição dela, de uma mulher de 30 e poucos anos, no 3º filho, sabe? Na vida como ela é, né? Hoje, de tantas pessoas que eu atendo e a gente se depara. E, enfim, e aí eu pensei, ressignifiquei e tal, e passei a ter uma relação com ela muito próxima, né, de visitar, de ajudar e tal. E enfim, né? Então isso foi importante para mim. Como historiador, eu acho a história muito importante. Se eu fosse filho adotivo e eu não conhecesse de onde eu vim, seria muito complicado para mim. É muito caro para mim isso. O meu pai eu conheci, eu vi meu pai uma vez, biológico, né? E o meu pai é um cara, meu pai tem 88 anos, ele é maravilhoso, ele é um gentleman, ele lê, ele é um gringo com a cara de Caxias, mas ele é amoroso, ele constrói, ele gosta das flores, ele é muito contemplativo com a vida, com as coisas. E eu pensava num pai biológico assim, o pai já é mais velho, mas eu sou do samba, eu curto a festa, e eu pensava... E quando eu quis conhecer, e a Cirlei disse, tu tem certeza? Claro que eu quero. E ele é absolutamente o contrário disso, e eu nunca mais quis ver, mas eu queria, tive essa oportunidade, conheci e tal. Então para mim foi importante conhecer, ter essa oportunidade, né, de ter convivido mais tempo de conversado muito com a Cirlei, né, sobre a gravidez, sobre como foi, né, me colocado no lugar dela, tu gerar uma criança, e ela conta com muito calor, eu nasci com 4 quilos de parto normal, de um parto bem difícil, assim, tu pensa tu passar por todo esse processo e dar essa criança, né, é um amor enorme, né. Eu, pela minha militância política, discuti muito, tinha uma discussão e uma opinião sobre o tema do aborto, e depois questionei muito esse tema, assim, e não de uma forma panfletária, mas, né, refletindo, por vista jurídico e tal. Mas, por uma gravidez não desejada, né, e que ela teria muitos motivos para ter, inclusive juridicamente, para ter abortado, tem que ter muito amor aí, né? Tem que ter um querer muito forte para dar essa criança, né? Eu fico pensando, saindo do Pompeia com calor,
sabe? A mãe disse que pagou o táxi pra ela, e ela me viu, me amamentou e tal. Mas eu fico pensando, né? Muito difícil, são rasgos na alma de alguém, mas que foi muito importante pra mim, porque a partir disso tive uma família que me amou, que fez tudo. E então é um pouco esse o meu caminho. Desculpem se eu me alonguei, mas acho importante, né? A gente destacar e aí quando eu fiz, pra fechar o gancho que eu fiz da cachorra, né? Cara, eu fico pensando de que como o racismo estrutural, né? Como o racismo na sociedade, ele é um negócio que é absolutamente violento, né? Desumano. Aqui tem uma loja de roupa, aqui tem chopp, tem comida, né? Sim, eu posso gostar de uma roupa, comprar uma comida, mas quando você gere um filho, né? Cara, eu tenho as razões da minha vida são os meus filhos, né? As limitações que a gente tem com uma paternidade real, os problemas com muitos defeitos e tal. Mas é tudo pra mim os meus filhos. E quando a gente compra a roupa aqui do lado, escolhe a comida, eu escolho como eu consumo essa roupa, troco, né? Não gosto. Agora, filho não, né? E quando eu visito os abrigos, né, os espaços, leio sobre esse tema e percebo que as crianças negras são as crianças com mais idade, são as crianças que permanecem nesses espaços, ou são crianças que são devolvidas. E acho que o dia que nós sancionamos a lei, né, nós conversávamos sobre isso, isso dói muito o meu coração, porque eu não fui devolvido. Eu não fui devolvido. Com toda a complexidade que uma adoção tem, né? Porque, permito usar esse termo de rasgo na alma para ser mais didático, mas para um pai ou para uma mãe que adota, como um pai e uma mãe que geram um filho biológico, não é só amores, né? Mas isso bate muito fundo, porque talvez vários de vocês tenham filhos adotivos aqui, né? Não sei quem tem filho adotivo, vocês que têm filhos adotivos, bem ou mal, mas em algum momento chega um questionamento, tá, mas e por que a minha mãe me deu, né? Às vezes a gente se revolta, às vezes a gente não entende e revolta com o pai, com teu pai, com quem tu ama, com quem tá ali. Então há de se ter muito amor. Da mesma forma que um filho biológico, quando briga com o pai, diz que te odeia, que vai fugir de casa. Mas eu fico pensando de como as pessoas idealizam os seus filhos, e que o que justifica a pessoa não adotar, colocar lá na lista que ela quer uma criança branca, loira de olho azul, é esse conceito idealizado de sociedade que a gente tem de filho, que atravessa pelo racismo. Não há como ser sutil nesse tema. Não há como ser sutil. Vou te dar um exemplo disso, Lucas. Nesse curso que a gente faz, a gente quase todo mês tem algum casal, alguma pessoa que fala, porque eles têm que preencher um formulário, certo? E daí a gente traz essa questão da cor, da etnia e tudo mais, e tem pessoas que falam, coloquei a opção só branca. A gente questiona. Por quê? Porque eu quero que seja parecido comigo. Porque eu quero porque é bebês, né? E que não tenha, para as pessoas não saberem que é um filho adotivo. Geralmente essa é a resposta, entendeu? E a gente faz toda essa construção com eles. Por quê? Porque a questão quando adotam uma criança negra, né? A adoção ela é evidente, né? Ela já tá na cara ali, as pessoas já sabem que aquilo é uma questão de adotivo. Então a gente faz todo esse trabalho. E pra ver como o racismo já tá ali. E daí a gente explica a questão do racismo na família, e tu trouxe isso. A criança, ela vai ser atingida, ela vai tratar o racismo da mesma forma que tu tratar isso. E tu mencionou que a tua mãe, ela era semi-analfabeta, uma pessoa idosa, não tinha tanto conhecimento, mas vê como ela te trazia isso, falando que a tua pele é linda, ela te protegia dessa forma. Pra tu ver como é isso que a gente tem que trabalhar com as pessoas, que se tu tá escolhendo ter um filho pela via da adoção, tu tem que aceitar. É da mesma forma quando tu tá gestando, tu não sabe como aquela criança vai vir. Tu não sabe, então essa questão do formulário, a gente traz toda uma problemática, sabe, em questão dessa cor. Então tu trouxe muito, isso foi muito importante. A questão da identificação tua também ali da escola, como tu identificou. E eu queria te perguntar, Lucas, ali na tua família, ali, foi com 5 anos, né, que tu descobriu, mas tu já tinha algum pensamento da tua diferença com teus pais? Como tu pensava ou não vinha assim? Nunca tinha. Não surgiu? Nunca tinha.
eu tinha um irmão casado, uma irmã que estava casando naquele momento, a Márcia, e a Eliane morava com a gente, mas a gente também não saía muito nesse ambiente da igreja, era muito protegido pela minha mãe, pelos meus pais, né? E sempre a gente ia eu não via isso, eu não lembro de ver isso antes. Sabe, tu tá fazendo essa reflexão dos pais, e eu acho que o conhecimento é muito importante, né? Porque e eu acho que de fato, talvez, em muitos desses casos, seja por uma questão de proteção, né? Ou seja, eu quero alguém mais e tá legal, eu acho que a gente não... a gente fala, a gente não tá julgando, Exatamente. A gente trabalha com eles a possibilidade. Muito importante isso aí que tu tá falando. Mas ao mesmo tempo de que quem quer adotar, veja, adotar um filho, né? Adotar a coisa de mais cara e valiosa, eu falo de mim, que eu tenho na vida, são os meus 2 filhos. Tu vai adotar o teu maior amor, né? Aquele que quando tu dorme todo dia e quando tu acorda ele tá na tua mente, assim, distante, fisicamente ou não, mas sempre na tua mente. Cara, bom, por conta de... Ninguém é obrigado a saber, mas acho que a gente precisa estar aberto a isso, sabe? Se de fato a gente quer... se a gente quer potencializar esse amor adotando uma criança por ter condições, ou enfim, por vários motivos. E se eu tenho... Mas vamos lá, que bom que tem o Instituto Filhos, eu acho que vocês são absolutamente revolucionários, assim, sabe? Porque eu me pus a buscar alguns dados e eu vejo pouquíssimas organizações a nível de Brasil que discutam o tema de adoção interétnica. E que é muito importante. Se a gente percebe que crianças negras com mais idades são preteridas em relação às crianças brancas, então a gente tem que trazer esse tema para a baila. E a gente tem que discutir com o juiz, com a médica, com o professor, com o profissional liberal, com o Uber que queira adotar e que esteja aberto a isso, a pensar que, lógico, esse teu filho negro, quando ele for para a escola, o colega vai pedir. Mas o que vai ser determinante é o porto seguro que tu vai ser para ele dizer eu te amo, meu. Eu te amo, né? E a gente é diferente. E aí, lógico que esse pai branco e essa mãe branca, eles vão ter que se abrir, eles vão ter que estudar, eles vão ter que pensar, eles vão ter que ter empatia, eles vão ter que ter uma série de características que se ele tivesse um filho branco, talvez ele não precisasse. Mas quando esse filho, na sua pré-adolescência, adolescência, na fase adulta, se entendesse homossexual, por exemplo, esses pais heterossexuais passariam também por um processo de proteção e de talvez muitas vezes não entender isso. Ou de um filho, tu adota uma criança recém-nascida, branca, e com 2 ou 3 anos se diagnostica, lá nos anos iniciais, que essa criança é autista. Isso não estava na caixinha e eu vou ter que E eu falo do autismo porque é um tema que está muito na roda hoje. E que bom que está na roda, sabe? Que bom que a gente tem diagnóstico, que bom. Então, eu acho que, né, a gente precisa estar aberto a isso. E eu acho muito importante, um termo que eu gosto muito de usar, é se aquilombar, né? No quilombo de Palmares não tinha só negro, tinha branco, tinha índio, tinha mulher, tinha todo mundo. Tinha pobre. E eu acho que a gente precisa se aquilombar com o diferente, sabe? Que também não é impondo, né? Porque a gente tá falando de filho. Uma pessoa me disse assim, pois é, Lucas, mas se eu não consigo, daí é melhor eu adotar um filho negro e não querer, e vejam, gente, devolver. Não. Vai ser muito pior pra ti, pra essa criança, pra esse adolescente. Mas eu acho que é um processo que daqui a pouco vai ser muito mais aberto, a gente vai evoluir enquanto sociedade do que é hoje, mas nós temos que ir caminhando, sabe? A gente tem que ir pensando nisso, a gente tem que ir provocando esses pais, futuros pais e mães que pretendem, né, discutir esse tema. E eu vejo, tem um grande amigo professor, 2 amigos professores, que é o Wagner e o Matheus, que tem uma família linda e adotaram uma menina que é negra, que é afrodescendente, né? E eu vejo, já me deparei com várias famílias homossexuais, né? 2 casais homossexuais de 2 homens ou 2 mulheres, enfim. Mas é isso, assim, uma criança negra
não pode ser adotadas só para uma família inundada de amor que está fora do padrão. Vejam, padrão eu estou falando entre aspas, né? Então acho que a gente tem que se abrir. Que bom, que massa que o pai chega e diz, eu não sei, eu tenho medo dessa criança, eu não sei como é que eu vou lidar. Legal, para isso tem jeito. O que não tem jeito é racismo, é intolerância, né? Do ponto de vista da lei, né? Porque aqui, enquanto vereador, eu não posso falar nada que a lei não estabeleça. Para isso tem jeito. Agora, acho que é massa, assim, muito importante essa reflexão. Quando a gente fala também de pessoas brancas e pais brancos, é entender a questão de tu, quanto pessoa branca, o teu privilégio, né? Tu pensar nos privilégios que tu tem e que teu filho não vai ter. Que a gente sabe que tem essa diferença, é explícita, né? E o que a gente traz também, já respondendo a pergunta ali do pessoal que tá falando na questão do filho não se encaixar, o filho negro não se encaixar nessa família. Eu acredito que isso, o Lucas também pode colocar o posicionamento dele depois, mas acredito que isso vai muito questão dos pais também, né? Quanto o conhecimento que o Lucas trouxe, estudar sobre escravidão, sobre a questão afrodescendente, trazer pessoas que se identifiquem com aquela criança, por exemplo, artistas famosos ou até amigos, familiares conhecidos que sejam, olha, aqui tem uma figura, tal pessoa foi importante, ela é da tua cor, olha, tu também pode ser importante, que nem a tua mãe trouxe, a tua pele é bonita, falar que o teu cabelo é bonito, fazer a criança se pertencer àquele ambiente. Eu acredito que uma criança se sentindo bem, com amor e carinho dentro daquele ambiente, ela não vai sentir que ela tá fora. Claro que vai ter essa questão, gente, eu acredito que depende de cada pessoa, com o Lucas pode não ter acontecido, mas ela vai se sentir um pouco fora, talvez pela cor e talvez pelo racismo que tá explícito em qualquer lugar que a gente vá. Então, isso não tem muito o que a gente fazer, é das pessoas, é do ser humano, é do racismo estrutural que a gente diz, né? Então é complicado, mas a questão da proteção, da rede de apoio, das pessoas que estão ao redor daquela criança ou daquela pessoa adulta, vão demonstrar o amor e ela vai se sentir protegida. Né? Sabe que tu tava falando, meu olhar meio antropológico aqui, acabou de passar um caminhão da Codeca com a divulgação da maior festa da nossa cidade, que é a Festa da Uva. E se alguém reparou, a divulgação da festa que tem um banner enorme, né, da nossa rainha e das princesas da Festa da Uva, há 70, 80 anos, a rainha e as princesas da Festa da Uva são brancas. Então só estou dando esse exemplo que ser negro não é fácil. E eu só usei uma questão de beleza, que não é parâmetro, né? Mas da mesma forma que a rainha e a princesa são brancas, quantos juízes e juízas negras nós temos em Caxias? Médicos, advogados, né? Temos, nesse caso, professor, né? Mas uma minoria, né? Eu tô falando das profissões. Então, ser negro não é fácil. Não é fácil numa sociedade hierarquizada, numa sociedade racista. Essa semana a gente não se dá conta, vejam, né? O tema é profundo. E falar de racismo não é uma coisa legal, assim. Quando eu vou falar de racismo, não é divertido falar de racismo. Incomoda. Incomoda e vai na jugular. Anteontem nós tivemos uma noite, a noite mais violenta do ano. Aliás, né, nós estamos no 17 de janeiro. Foram 4 assassinatos, 4 homicídios. Uma noite. 4 ou 5. E se alguém... Pra nós foram só 5 homicídios, né? Porque essas pessoas que morreram, quem eram essas pessoas? De que bairros e quem eram essas pessoas? E aqui eu não sou juiz, não sou advogado, não sou promotor, só estou falando do fato. Tinha inclusive um menino que foi assassinado nessa noite, lá da Zona Norte, lugar onde eu trabalhava, vi as fotos, 3 ou 4 eram negros. E pra nós é uma coisa, tipo, a gente nem sabia disso, né? A gente super se deparou aí, as redes sociais falaram do helicóptero que as vítimas foram encontradas. É isso aí. Nós falamos de vários temas. Mas as 4 pessoas que morreram em Caxias são 4 pessoas que morreram porque esses crimes podem ter relação com tráfico ou qualquer coisa e tem que morrer, é isso aí. Então, falar de racismo é difícil, não tem uma fórmula pronta. A primeira é a gente reconhecer que o racismo existe, sabe? Bom, o lugar é diferente, lógico que é. Lógico que é diferente. Eu fui criada numa família cristã e católica, com o meu pai sempre... O meu pai tem 88 anos, né? O pai dele, que era filho de italiano, era o denista
e integralista, né? Hoje ele deve se revirar no caixão, lá na terceira légua, o Nono Tunim, conheci ele por ter um neto petista, né? E o terceiro com doutorado na Câmara de Vereadores. Para lembrar, a Câmara tem 129 anos, também está nas contradições, né? Não é só desgraça, né? Desgraça entre aspas, pro meu nono carenhato. Eu fui criado numa família absolutamente tradicional. E o meu pai sempre foi muito livre, né? O meu pai... lembro, agora está se falando essa semana, o tema da política é o MDB, né? Sartori. Mas tem uma outra figura do MDB muito tradicional da cidade. Eu lembro, deve ter sido a campanha de 92 para prefeito. Quem lembra do Rigoto, né? Candidato a prefeito do coração do Rigoto. E a minha mãe me levando num comício do Rigoto, né? E eu só tô dando esse exemplo porque depois eu tinha uma madrinha que era petista e eles sempre super respeitaram isso. Super respeitaram. E eu lembro de na graduação, eu fiz história, daí eu me tornei um cético e um ateu militante, né? Marxista, leninista, ortodoxo, assim, inicialmente. E aí eu passei a estudar as religiões de matriz africana, que foi com a pastora tinha coisa, eu me encantei. Aquilo fazia muito sentido pra mim. E eu comecei a comprar muita bibliografia do candomblé, do voodoo, das religiões de matriz africana. E eu lembro como se fosse... A gente comprava livro ainda, né? Na época que a gente lia livro impresso. Faz tempo, né? E eu lembro de ter uma bibliografia grande, chegando o livro em casa e tal. Eu lembro como se fosse hoje. O meu pai a gente tomava café 6 horas. Antes de ir pra UX, café, vendo o RBS, né? Notícia e tal. Eu lembro do meu pai, quero te fazer uma pergunta. O pai sentava na ponta, a mãe, eu desse lado, assim, do lado esquerdo, né? Diga-se de passagem, do meu pai. E aí o pai tem que fazer uma pergunta. Ele disse, tu mudou de religião? Sabe por quê, pai? Eu disse, não, tenho religião. Não, tem que ter uma religião. Mas tu é do candomblé? Ele me perguntou, sabe por quê, pai? Não, porque eu vi os teus livros todos e tal. Posso te perguntar, né? Eu disse, não, eu estou estudando. Mas para ele, uma coisa, assim, com respeito, ele me perguntou aquilo. E eu lembro que um pouco antes a gente ia nas missas afros e eu ficava pensando, hoje eu penso, né, um senhor com 70 anos, né, ir para uma missa afro, sabe? Era um negócio muito quebra de paradigmas. Eu só tô dando esse exemplo que, cara, os meus pais sempre respeitaram muito as minhas opções políticas. Eu lembro de pedindo dinheiro pro meu pai para ir pro Fórum Social Mundial. E a minha mãe brigando, vai dar dinheiro, essas coisas, vai ficar em Porto Alegre, fumando, não sei o quê. E o meu pai super respeitador, assim, sabe? Sempre me botava na contradição, né? Tipo, não adianta tu querer ser socialista se quem te sustenta sou eu, sabe? Então eu nunca... que era o mínimo. Meu pai pagou minha faculdade. Eu nunca reprovei em nenhuma cadeira. O mínimo que se esperava, né? Ou que ele me cagasse a pau. Mas ele sempre me cobrava, assim, sabe? Sempre me cobrou muito o estudo, né? E eu fazia uma coisa que eu curtia e tal. Mas eu quero dizer que é possível, sabe? Tipo, meu pai, 88 anos, estudou até a 5ª série. Deu muito, mas se o meu... eu quero dizer, do ponto de vista do acesso à informação. Se um pai que nasceu em 35 conseguiu fazer isso, sabe? Um pai que tá em 2024 com acesso à informação, bibliografia, terapia, né? Pô, vai curar tuas dores, vai fazer terapia, sabe? Vai ser melhor. Então eu acho que é super possível. Vai ter a diferença, lógico que vai ter. Porque essa criança negra vai ter aquela proteção normal que os pais têm e tal, mas ela vai se deparar com racismo. E aí vocês vão ter que pensar junto nesse problema. E tu que é pai ou mãe, essa criança em algum momento, tu é cristão, tu é evangélico, tu é ateu, ele vai ser um adolescente chato, como todos os adolescentes são, intensos, potentes, legais, e ele vai questionar, ele vai querer ir para outra religião, né? Ou para uma outra convicção política ou qualquer coisa, como qualquer filho. Então é possível, né? Dá para desembrulhar desfazer esse nó, como todos os da vida, a maioria deles, desde que haja amor, de que haja empatia, de que haja busca de informação, conhecimento, sabe? Acho bem importante. Perfeito, Lucas. Alguém tem alguma opinião, pergunta? Falar alguma coisa? Fale, Zé. Peguei uns dados do IBGE e 57% da população brasileira
se diz negro ou pai, da parte pai. E isso significa que são afrodescendentes. E os 42% são descendentes de europeus, se dizem brancos. Mas existe, eu acho que isso é um colonialismo todo branco, cultural, que hoje está muito em moda de se falar, que é o racismo estrutural. Uma ideia de que a ideia do afrodescendente é uma minoria. Uma coisa, isso é uma reclamação de minoria, quando não é. Então, quando alguém fala alguma coisa assim, você fala alguma coisa assim, pensa num médico, pode ser um ortopedista, qualquer tipo de médico. A pessoa pensa que ele era branco ou negro. Ele é branco. Então, essas coisas que são assim, socialmente, vamos dizer, bem vistas, como médico, engenheiro, você não acha um advogado. Na nossa mente, são pessoas brancas. Entendeu? E por que se 57% são afrodescendentes? Por que a Bahia, eu fico sempre pensando, a Bahia é o estado mais negro do Brasil, conheço bem a Bahia, conheço Salvador, conheço o interior da Bahia, eu trabalhei lá. A Bahia nunca elegeu um governador negro. Eu acho que nem sei se tem algum deputado estadual lá, ou federal negro, deve ter talvez um ou outro na história. Até dizem isso, que os gaúchos são mais, vamos dizer assim, menos racistas porque elegeram ao seu colar na época atrás, né? Isso é uma comparação. Então isso faz parte realmente desse racismo estrutural e isso não é um choramingança. Que o pessoal quer dizer que isso é mimimi, está muito em moda falar isso, né? E eu tenho um amigo que ele é negro, assim, uma vez eu fui conversar sobre racismo com ele. Ele me chama de Zeca e ele é Zeca também, né? É o Zequinha. Aí, ele é músico, lá em São Paulo. Eu falei, Zeca, nunca passou por um episódio de racismo? Ele falou, muitos, tal, contou lá umas histórias, né? Aí eu fiquei pensando, que o racismo é uma coisa abominável, horrorosa. Até porque não existe raça, porque existe só Homo sapiens sapiens, não existe uma raça específica, todos são Homo sapiens, é uma espécie só que não tem nem raça, nem subespécie, isso falando em biologia. Né? E daí eu falei para ele assim, ele falou, Zé, é o seguinte, eu acho uma coisa abominável o racismo, mas eu não consigo saber o que uma pessoa como você sente quando sofre um episódio de racismo. Porque por mais que a gente, branco, e eu vejo que essa pauta toda, durante muito tempo, também foi tema da elite intelectual branca, porque eu me preocupo com isso aí eu acho um horror, né? Mas eu nunca consigo saber, nunca vou conseguir saber o que uma pessoa que está na pele daquela pessoa que sofre esse episódio de racismo. Nunca. Deve ser uma coisa muito ruim, muito pesada. Zé, acho que tu traz questões bem importantes assim, para a gente refletir, né? E nessa relação de quem adota, aí ela acho que é o que mais pode se aproximar de se colocar no lugar assim, de quem sofre racismo, porque é teu filho, né? É o teu filho, né? É o teu maior amor que vai chegar na escola, principalmente para quem é branco e tem uma condição financeira um pouco mais abastada, assim, que tem grana. E aí eu ouço muito falar isso, porque racismo é uma questão só... A discriminação é uma questão social. Se tiver grana, não vai sofrer racismo. Oxalá que fosse assim, né? Tive recentemente de que não é um filho biológico, uma colega, prof, ex-diretora, o filho me ligou, ele saiu da academia aqui no centro da cidade, mora aqui no centro, tem uma condição financeira normal, mas acima do padrão da maioria das pessoas. Saiu da academia, se mudou, enfim, não tem máquina de lavar em casa, ele deixa a roupa na lavanderia. E como ele saiu da academia e deixou a roupa lavada, disse, vou deixar essa camiseta já. Como eu moro perto, lava em meia hora, eu venho pra pegar. Mas era tipo uma quadra.
pegou o carro, entrou no carro para ir para o seu apartamento, para ir para sua casa. Quando ele saiu, essas motos, né, com policiais da Brigada Militar, abordaram de revólver. Ele, próximo de uma academia, ele é professor de educação física, próximo de uma academia que ele é personal, na frente da faculdade onde ele estudava, perto do posto onde ele abastece. Então, tipo assim, 18h30, na 18, o cara parado no meio da rua, com o carro no meio da rua, com 3 policial de arma, tu sem camisa, um negro tatuado. Racismo é mimimi, tipo, né? Bom, eu conversei inclusive no final do ano com um comandante sobre essa ação que a brigada teve, absolutamente desnecessária, desses policiais, e que precisa ser revista, né? Então, uma pessoa branca nunca vai passar por isso. De alguém que tem condição financeira, sabe? E aí eu quero dizer que, bom, nessa lógica, muitas vezes que a gente tem de negar o racismo, por não entender, que eu não passo. Não, se eu tiver grana, né? O meu filho negro, ele vai ter um carro legal, ele vai estudar numa escola privada. Como tu não estiver junto e ele estiver entrando numa loja e alguém olhar pra ele, sabe? Quando ele for escutar maná no Zafari, comprando alface americana de R$7, deve estar até mais, né? Porque choveu muito, o guarda vai olhar pra ele de uma forma diferente. Eu, falando desse tema, né, de entender o racismo, e para esses pais isso é importante, porque vão passar por isso e vão ter que ter muito approach, né, muita sensibilidade, né, porque vão se indignar, porque não é contigo, é com o teu filho, né, e aí potencializa aquela dor que passa. Mas fazia uma disciplina de doutorado sobre um teórico negro muito maravilhoso. Aliás, leiam sobre ele. É um psiquiatra martiniquenho chamado Frantz Fanon. O Fanon fala de racismo na perspectiva da psicologia, inclusive, da psiquiatria. Sabe? É maravilhoso, me ajudou muito. Livro dele, Peles Negras, Máscaras Brancas. E depois ele foi, se não bastasse o estudo, né, se não bastasse ele enquanto psiquiatra, pensar o racismo do ponto de vista psicológico, da psique, ele foi para a guerrilha, ele foi para a Argélia lutar contra o colonialismo francês. Ele pegou em armas e escreveu a Revolução Africana. Ele tem 3 obras muito boas, mas Peles Negras, Máscaras Brancas é exatamente o racismo do ponto de vista psicológico, né? O negro que sofre o racismo, ele precisa se dar conta que aquilo é racismo para ele desaflorar, pensando assim do ponto de vista mais didático. Nessa disciplina tinha gente de todos os cursos. Eu fazia doutorado na Unicinos em educação, mas estava fazendo essa disciplina na URGS, e tinham 2 médicas negras que faziam doutorado em neurocirurgia. Então só vamos pensar, né? Médicas fazendo doutorado em na medicina, com enfoque em neurocirurgia. Então, tipo, né, o creme de la creme da medicina, assim, né? De uma elite intelectual e tal. Uma negra e uma branca. E quando a gente estava falando, professoras maravilhosas provocaram e tinha muita sensibilidade nessa disciplina, assim, vários momentos pra gente trocar e tal. E falando de racismo, elas eram melhores amigas, e a médica branca, fazendo essa disciplina, começou a chorar. Ela foi contar uma história e começou a chorar copiosamente, assim. Todo mundo ficou muito, né, tocado com aquilo. E ela foi falar sobre racismo, sobre entender o racismo. Para quem conhece o campus da URGS aí, próximo à Cidade Baixa, é pertinho ali deve ter um Bourbon, né? Um Zafari Bourbon. Ali deve ser Lima, alguma coisa assim. Lima e Silva, né? O Bourbon ali. E ela contando, a menina branca, falando sobre racismo, sendo que elas saíam da URGS e iam comprar lá no dia sim ou dia não. E elas saíam sempre com mochila, com bolsa, e ela começou a chorar de novo. E elas chegavam com bolsa, e todo dia a médica negra, doutora com doutorado, né? Todo dia ela chegava e botava a mochila dela no escaninho, na entrada. E tipo, a colega branca, a médica, entrava com a sua bolsa e com a sua mochila e tipo, ela achava aquilo idiota, porque tipo, mas pra que botaram? Eu venho aqui, ela contando, e aquilo ia tocando de um jeito, porque de fato é isso, né? Tipo, ela nunca entendeu o racismo, porque ela nunca sofreu, ela entrava com a mochila e tá tudo certo.
E aí diz que um dia, sem elas se conversarem, quando elas saíram do mercado, a moeda caiu. E ela abraçou a amiga chorando, porque ela entrava todo dia no Bourbon com ela ou sem ela, de mochila, e ela nunca teve problema. E a amiga, que é médica, negra, doutoranda, toda vez que ela ia, principalmente se ela fosse sozinha, ela tinha que tirar a mochila, porque o guarda do mercado olhava para ela e dizia para ela que ela era negra, por mais que ela tivesse uma distinção social, por ser médica e tal. Então acho que é um exemplo pra gente pensar que eu nunca vou entender isso, mas eu posso ter empatia. Eu nunca vou sentir, mas eu posso ter empatia. Da mesma forma que nós homens. Quando eu trabalho com os pequenos, né, com os alunos para falar disso, eu sempre uso o exemplo também, tipo, quando a gente vai escolher uma roupa, agora, eu peguei uma camisa e tal, mas eu escolhi uma roupa bonita, o Troian que tem um gosto maravilhoso pra roupa, tem a ver com, né, com a vibe que ele tá, com o que ele gosta, a gente escolhe baseado nisso, né, mais bonita e tal. Mas a gente nunca vai, nós homens, a gente nunca vai pensar, ao escolher uma roupa, pensar, pô, vai ter um cara que vai mexer porque eu usei um decote. Porque esse vestido tá... Cara, eu nunca vou saber como é que é isso. E além disso, o fato de alguém mexer comigo não vai fazer com que eu morra por feminicídio, por alguém se autorizar a mexer comigo. Da mesma forma do racismo. Então, tem jeito, é a gente se colocar no lugar, é a gente estudar, sabe? Então, um pouco dessa reflexão, assim, dessa provocação. Uhum. Vou complementar um pouquinho do que o Zé falou, complementar o Lucas, que logo nós vamos cair aqui no Instagram. Zé, um pouquinho que tu falou, eu gosto sempre de falar também de as pessoas brancas que não entendem o racismo ou acham que é tudo mimimi, né? Que nem a gente falou, que falam sobre racismo reverso, falam que são contra as cotas, essas questões. Eu sempre gosto de falar. Não foi pessoas da tua cor que viveram mais de 500 anos com alguém apontando que a tua cor é errada, o teu jeito de vestir é errado, a tua religião é errada, o jeito que tu come, o jeito que tu anda é errado. Foram mais de 500 anos vivendo assim. Então nunca ninguém vai entender o que foi aquilo. Até a gente entende, porque a gente, por mais que sejam mínimas coisas, a gente já passou por isso em algum momento. Lá na abolição, gente, da escravidão, quando a gente, para trazer para adoção, assim, muitas crianças, elas foram separadas das famílias, né? Então, por isso que teve muita questão de criança perdida, por isso que se criou as instituições de acolhimento, teve mais um enfoque nisso. E por isso que a gente vê, quando o Lucas traz ali a questão das mortes, que teve 4 pessoas eram negras, que os negros são parados, é porque a maioria das pessoas em vulnerabilidade social são negras. Por quê? Por causa da questão da escravidão. Porque lá elas tiveram que começar do zero, sem nenhum conhecimento e sem nada. Toda a periferia, a maioria da periferia é negra. A questão da adoção, novamente trazendo aqui em Caxias, gente, a gente não tem tantas crianças negras, por mais que tenha muitas, porque a gente tem a questão da descendência italiana. Mas tu vai para Porto Alegre, já é, né, uma grande maioria. Por mais que aqui a gente tenha bastante, né, as gurias ali podem trazer isso também. Então, para complementar a fala do Lucas... Sabe que tu tá falando, eu fico pensando, isso é um tema que eu desconheço, e peço perdão por não ter buscado, né? Mas eu acho, me corrijam se eu estiver errado, que de uma forma mais geral, grande parte dos pais e mães que adotam no Brasil são brancos. Sim. Correto? Sim, sim. Por uma questão provavelmente, eu imagino que seja de condições. Sim. Né? Tu adota, além de amar, porque tu, né? Quanto custa o Aptamil? Não, agora o Miguel tá no NAN, né? Mas enfim, a vida como ela é, né? E então, talvez, vejam, Zé, daqui a pouco, porque a gente tá num momento de mudança no Brasil, a gente tá num momento de mudança. Nós não falamos de minoria, nós falamos de maioria. Nós estamos falando em Caxias de 100 mil pessoas afrodescendentes. Quando a gente fala, tem pouco negro, tem bastante. Só digo pra vocês onde é que eles estão. Lógico que com a política de ações afirmativas, que as pessoas negam, eu não tenho problema de falar sobre isso, né? Política a gente assume posição e as pessoas têm direito de questionar e tal. Mas eu espero que num período não tão longo de tempo, mas que no Instituto Filhos a gente comece a ter pais e mães negras nem querendo adotar. Que massa, né? Porque numa realidade de um país com racismo, com desigualdade racial e social, infelizmente quem consegue mais adotar é quem tem mais condições. Até porque muitos desses negros e negras
passam, é a dificuldade financeira, né? São mulheres negras que criam seus filhos sozinhas, que acontece com a Elisa. Veja, é a reprodução, eu falei pra vocês, né? A minha avó biológica, a minha mãe biológica e a filha, né? A neta, 3 gerações que reproduzem, e a Elisa vai ganhar o bebê e não, né? O companheiro não tá junto, sabe? É difícil a gente romper esse ciclo, enquanto a minha mãe, que era uma família super humilde, não teve isso, né? A avó criou os filhos, ela criou os filhos, a minha irmã criou os filhos. Então, há de se ter nós temos um delay geracional aí de séculos, mas importante, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem uma classe média negra que não resolve o problema do racismo, mas que faz ter um médico preto. Ou vocês acham? Eu tava ouvindo e ó, tem informação, gente, tem tem podcast, tem negócio, tem Netflix, então basta a gente querer, né? Basta a gente querer, busca tudo. Quem não gosta de ler, escuta. Mas eu voltei do litoral ouvindo um podcast do Mano Brown, que eu curto muito. Era da Elisa Lucinda. E me ajudem, a atriz que fez a Chica da Silva. Me ajudem aí. Não. A primeira versão da Chica da Silva. Uma atriz. Zezé Mota. Obrigado, Zé. Zezé Mota. E as duas dizendo o seguinte. A Elisa Lucinda e a Zezé Mota dizendo o seguinte. Pra tu ver. Ela tava falando da questão da pele, né? Da pessoa negra. Primeiro falavam do cabelo. Eu disse, na nossa época não tinha creme para cabelo, a gente alisava o cabelo com ferro quente, né? E o creme tal que detonava o cabelo. Pô, hoje tem um monte de creme, de produto, que é uma discussão super entroncada, né? Um pessoal mais tradicional vai dizer, não, a mulher negra tem que ter o cabelo crespo. Não, tem que ter não, né? As pessoas têm o cabelo que quer. Há uma distância, e vejo várias de vocês aí que são crespas, tem uma distância enorme até tu é uma mão na roda, cuidar desse cabelo e aceitar que esse teu cabelo é lindo. Eu sempre digo, o cabelo bom é o cabelo que tu tem, mas também é um processo de anos. Eu vejo várias pessoas lá na Câmara, grande parte das higienizadoras são negras, essa é a realidade, e tem 2 vereadores negros, e todas as higienizadoras são negras. Tem um problema aí, né? Tem um problema para a gente pensar. Mas eu tô dizendo que a Elisa Lucinda e a Zé Mota diziam o seguinte, que as dermatologistas delas são negras. E elas diziam o seguinte, pá, quando eu tive uma dermatologista negra, a minha vida mudou. Porque ela entende aquela pintinha que eu tenho, aquele creme, quando eu venho do mar, quando eu vou na piscina, que por mais que seja um profissional da saúde, que seja especialista, mas é alguém que te entende, que eu presumo que seja parecido com uma cabeleireira, que tem o cabelo crespo, ou não, mas vamos fazer isso, que vai ficar melhor, esse produto. Então, quando a gente começa a ter o negro e a negra juiz, eu fico pensando, o profissional do direito, da saúde, a gente vai se enxergando, né? Vai se vendo, como é importante isso. Não, eu não sou dos que acham que a representatividade por si só resolve. Não há pequeno debate, sabe? Acho que não é pequenar o termo, mas enfim, mas é importante. Porque aquela pessoa, ela vai se ver, sabe? Ela vai se identificar e ela vai falar de uma coisa que é dela, né? Por incrível que pareça, o pediatra da minha filha Patrícia era negro. Olha só. Viu? Que massa. Que legal. Que massa. Vejam, uma outra área que hoje, na minha geração, que bom que a gente está rompendo, né? A área da psicologia, né? Oxalá que a gente viva num mundo em que as pessoas tenham condição no SUS de fazer terapia. Mas nós estamos a uma estratosfera de distância. Porque é saúde pública, né? É saúde. E que bom, a gente vem de uma cultura ainda que quem faz terapia é louco, né? É isso que... esses que dizem que racismo é mimimi. Essa galera. Tem um colega, inclusive, que acha que terapia não serve pra nada. Parlamentar. Apanharam um pouco quando eram pequenos. Isso aí, exatamente. Eu escuto isso todo dia. Mas vendo, vocês imaginem uma criança negra, uma pessoa adulta negra que sofre racismo, que vai sofrer, mesmo que ela não se entenda negra, mas ela vai sofrer.
e ela é um psicólogo, num psicanalista, num psiquiatra negro. Cara, tu imagina, cara, é o cara, né, por mais que é o foco de trabalho, mas ele tá tratando algo que é da vida dele, e que eu imagino que seja uma mulher vítima de violência, de qualquer tipo de violência que ela sofra, quando ela vai fazer terapia com uma mulher. Não que seja necessário, logicamente não, mas é de uma coisa que, sabe? Luca, um breve depoimento, testemunho, na verdade. Filha de uma cliente minha, a escultora de Conde, que tem as obras da Praça Pública. Uma das filhas é solteira e psicóloga. Adotou uma alegria, a coisa mais linda. E certamente, a guria está crescendo, já deve estar com uns 4, 5 anos, criada num ambiente extremamente amoroso. Filhos de artista, via de regra, são tudo meio louquinho, né? E imagino ela fazendo a cabeça dessa menina, e essa menina se defrontando com os branquelos e dando um baile nessa cretidice. Então, há esse movimento também nesse sentido. Imagino eu, esse do órbita literária, a Ana, nossa velha companheira, o Zé também, com anos e anos aqui conosco, se discute muito desses temas, LGTB e todas essas variações de atualidade. Numa das últimas, se não foi a última órbita do ano passado, em novembro, nós recebemos a Carmen, a professora Carmen, que vai falar sobre a branquitude, a cretidice do branco exposta, como uma fratura exposta. Então, eu acredito muito nessas conversações, e isso precisa se abrir mais, porque vai esclarecendo as pessoas. Eu acho que tudo é uma questão de educação, porque todos somos feitos das mesmas patentes. O intelectual muda independente da cor da porra da criatura. Né? A educação, a informação, o conhecimento e aquilo que tu diz e repete, muito amor, é o que nós precisamos entre as pessoas. Tu fala... Vai. O Lucas falou num certo momento lá da indignação de quem sente isso, né? Eu vou citar 2 exemplos assim que eu gosto de citar exemplos. Eu vim para Caxias em 2001, trabalhar em Caxias. Eu, com essa cor, apesar de ter sangue, descendente inclusive de africano, eu fui trabalhar no Banco do Brasil, no bairro Cruzeiro, fui morar lá. Quando abri uma agência lá, fui morar em 2001. Na primeira semana, chegou um senhorzinho ali da região, olhou pra mim e disse assim: tu não é daqui, né? E eu falei: não. Eu disse: não era, eu sou, inclusive eu moro aqui. Ele disse assim: aqui é bom, não tem negro, só tem um, mas ele mora lá em cima, mas ele é bom. Jamais esqueci isso. O que quer dizer? Como quando a gente tem isso na gente, a gente sente isso. Eu jamais esqueci isso. Eu vim morar em Caxias fazia pouco, eu com essa aparência, com essa cara, tenho que ouvir isso de um cidadão. Né? Então assim, até hoje eu não sei se ele achou que o negro lá que era bom porque realmente ele só morava lá em cima, ou se para ele era bom. Então isso mexe muito com a gente que tem isso no convívio. Eu já morei em vários lugares, cresci no meio de gente que só falava brasileiro, depois fui morar no meio de uma linguada lá, que só falava alemão, eu tive que aprender isso. E há pouco tempo atrás, só um mês e pouco atrás, eu vim de Porto Alegre, peguei uma carona num aplicativo. E a gente estava em 4 pessoas dentro, e a gente começou a discutir política. E aí na discussão política, o menino, eu sentado atrás, o outro rapaz, o motorista, quem estava dirigindo, e o menino do lado dele, ele era um negro. E aí nós discutimos política e a coisa ficou meio tensa, assim, não sei, né? Em algum momento lá, a gente falou de racismo e da forma que as pessoas são atendidas. E o cidadão, né, lá que dirigia, olhou pro lado e disse assim: alguma vez, por tu ser negro, tu já sentiu isso em Caxias? Eu queria dizer assim, como se eu estivesse. E o rapaz disse assim: muitas vezes, se eu chego no mercado, se eu vou no shopping, os guardas me olham do jeito que eles não olham para ninguém, me tratam nós como eles não tratam ninguém dos outros. Ah, mas não é todo mundo, aí é que eles contemporizar o cara, entendeu? Assim,
É assim. E aí eu vou voltar aqui, tu falou da bonita, estão criando ela, negrinha maravilhosa. Tem que olhar isso, tem que encarar, vamos puxar, se o negro é a maioria, né? Os seus afrodescendentes brasileiros, tem que olhar para os outros de cima para baixo, tem que impor respeito, né? E é assim que a sociedade tem que levar a tratar esse tema, eu acho, para que todo mundo olhe assim, politicamente as minorias são tratadas, tem que olhar de seu lado, porra, mas, né? Lá, e aí? Na verdade, para trazer algo bem atual também, nós temos um grupo de pós-adoção no Instituto Filhos. No ano passado, né, porque, enfim, a nossa coordenadora, na época, Mãe por Adoção, trouxe uma questão que me marcou muito, talvez a Zay e outras, era a Cris que estava conosco, né, a nossa assistente social, substituindo a Manu. Então, o que ela trouxe pra gente? Ela precisou fazer um documento para viajar, enfim, do filho dela, o filho negro, né, ela branca, enfim, toda a família, mas assim, super, sabe? E aí ela disse o seguinte, levou o filho, tirou a foto, e quando ela foi buscar no final da tarde, acreditem se quiser, o fotógrafo foi entregar a foto para ela e disse, eu dei uma melhorada no cabelo. Que ele tem cachopinha. Eu nem preciso continuar a história, assim, porque ela apagou a foto, ela disse algumas coisas, mas assim, ela saiu Ela assim, ficou sem reação, né? Sem reação. De tamanha barbaridade que ela ouviu quando a pessoa diz que melhorou o cabelo no filho dela. Então, assim, é algo que está muito presente e a gente não cansa de falar sobre isso, tanto nas nossas preparações dos pretendentes à adoção, quanto naqueles que estão habilitados, a gente podendo levar para eles que, na verdade, eles precisam também assumir essa identidade do filho, né? Independente de ser pardo, indígena, ser a história anterior, né? Ela deve ser continuada e eles devem se sentirem, talvez, como esse filho. Então, é mais assim nesse sentido para contribuir também com algo que é muito atual. Quem está Eu vou fazer uma questão assim que eu sempre penso muito no racismo como mãe, né, de filhos negros. Eu já vi, experimentei assim, episódios bem marcantes e sofridos. Mas tem um racismo que é mais assim, direto, como essa história do cabelo que a Maria acabou de contar, assim, a gente vê, né? E tem um outro que eu acho que é o pior. Sutil. Que é o estrutural. Sim. Que é a mesma coisa que você fala do machismo rapidinho, assim, uma experiência minha. Os dois eu vou falar, uma experiência minha. Que mesmo a gente não querendo ser machista, ser racista, a gente acaba fazendo isso. Por causa da estrutura. Então, assim, o machismo, né? Eu fui uma vez convidada para dar uma palestra sobre o feminismo e fui estudando, e daqui a pouco eu me dei conta que eu tenho uma neta, na época eu tinha uma neta e um neto, mas não tenho mais. Que eu nunca tinha. Que para minha neta eu dava panelinha, né? Fogão, para o meu neto dava carinho. Eu disse, poxa, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo, eu, a mulher esclarecida, que pensa sobre o assunto. Da mesma forma, em relação ao racismo, a gente vê um racismo assim que todos nós, de uma certa forma, praticamos, porque quando uma pessoa vai no mercado negra e às vezes começa a ser vigiada, muitas vezes ela está sendo vigiada por outra pessoa negra. Não é? A mesma coisa a mulher também, né? Muitas vezes ela está praticando, incentivando o machismo. Isso que eu acho mais complicado. E eu lembro assim que numa das nossas adoções, minha Zé, que nós tínhamos adotado um filho e daí estava entrando em contato conosco se a gente tinha interesse em adotar mais 2 crianças. A gente nem pensava, porque a ideia era adotar uma. E daí, olha, mas venham ver as crianças. Para mim isso não tinha a menor importância, se
eram bonitas, se eram feias, se eram gordas, se eram magras. Não é essa a questão, né? Mas daí ela insistia, assistente social lá, né? Disse, não, a gente adotou, mas para ela tinha esse interesse que a gente adotasse, né? Para nos convencer, disse assim, são crianças muito bonitas. Imediatamente, na minha mente, vieram, assim, pessoas loiras de cabelo meio cacheado de olho azul. E eu fui lá ver, né? E eram duas crianças morenas, lindas, mas morenas. E daí, assim, até hoje eu penso assim, como isso é tão forte, né? Isso que é assim, o mais difícil, né? Que eu acho na nossa sociedade, porque mesmo nós, assim, né? Temos todo esse conhecimento, que a gente luta contra isso, que eu acho abominável, a gente tem isso tão forte, né? Vocês estão trazendo questões que são tão importantes, né? Mas foi o Zé que falou, ou o Troian que falaram antes, a questão da biologia. De fato, nós todos, 7 bi, um pouco mais, um pouco menos, todos somos sapiens sapiens, né? Não há nenhum outro estudo que aponte que nós tenhamos outra subespécie, a não ser a que é vigente hoje, que acaba com o planeta, diga-se de passagem, né? A passos largos, alguém vai dominar a cadeia alimentar muito antes do que deveria ser, né? Mas enfim, essa é uma outra discussão. Eu quero dizer que raça, o termo racial, o termo raça, né? Ele é um termo apropriado da biologia e é uma construção social, assim como o racismo, assim como o machismo, né? Tão presente. Aí a gente tem essa confusão, que raça. Eu viro e mexo quando eu tô conversando, as pessoas e como é que eu... Escola, eu transito muito no tema da educação, né? Como é que eu me refiro ao meu aluno negro? Não, assim, como é que eu chamo? Pelo nome, né? Não te chamo de ô branca, né? A não ser que eu tenha muita intimidade contigo, a gente se conhece, mas do contrário, não, né? Como é que eu chamo? Pelo nome. Tá, mas o correto é dizer negro, preto. Olha, aí depende. Se eu tiver o Troian acabou de citar, né? Usou o termo negrinha com muito carinho, com muita afetividade, mas isso é uma coisa que se dá no dia a dia, a pessoa te autoriza a tratar dessa forma, but, entretanto, contudo, todavia, a gente entra numa escola, por exemplo, né, que é um dos primeiros espaços sociais que a gente vai se relacionar com o maldito do racismo. E aí, a criança amadinha, o nosso anjinho ou anjinha, filho adotado ou não, que é branco ou às vezes negro, vai reproduzir essa droga do racismo, dizendo, lá o anjinho, sabe esse anjinho que a gente ama mais que tudo, que sai de casa e que vão para a escola e reproduzem o que vê, o que escuta, dizem, só cabelo de bombril. Lá na educação infantil, com 4 aninhos. E que a escola não diz, não, tá, é brincadeira. Mas, Lucas, exatamente isso que eu até ia comentar. Eu sou mãe de uma menina de 11 anos, que estuda aqui, faz 2 anos que eu moro em Caxias. Sou mãe de uma de 28. Então, assim, eu morava numa cidade do interior. Nessa cidade do interior, numa escola particular, na única do município, uma professora negra foi expulsa da escola porque as mães não queriam que ela desse aula na turma porque as crianças se identificavam todas como brancas. É verdade. Tipo apartheid. Isso é real. Isso aconteceu. E pessoas que se dizem cultas. Então, e eu comecei a conversar muito, eu sempre converso muito com as minhas filhas e eu trabalho pela não violência contra a mulher. Então, desde criança, as minhas filhas acompanham pela não violência, então é uma dor que a gente conhece. Então, quando você fala que é uma dor que a gente sente, sim, essa é uma dor que a gente fala, uma dor que eu não sinto a tua dor, mas eu tenho a empatia. E essa empatia me faz eu trabalhar com essa criança que eu tenho em casa. E quando minha criança chega em casa e diz assim, mãe, por que tu fala tanto disso? Eu não tenho nenhuma criança negra na minha sala de aula. E ela estuda numa escola privilegiada. Então eu acho que, eu quero agradecer a Alessandra por esse convite maravilhoso. Eu acho que o Instituto Filhos, assim, eu estou me sentindo muito privilegiada aqui hoje. Porque esse debate do Instituto Filhos, ele tem que ir, ele tem que seguir, porque a dor da violência contra a mulher é um problema de todos nós. Mas a dor do racismo é um problema de todos nós também.
Então eu acho que, muito além de nós ficarmos falando, eu acho que ações muito concretas elas precisam ser tomadas. E quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem que ir para as escolas, porque a gente está educando crianças. E quando a gente ensina um menino, quando eu sempre converso dentro da minha família, como para os meus cunhados, como que tu tá tratando, tu tá ensinando teu menino que tu trata tua mulher? E ele, como assim? Que ações tu tem tido com a minha irmã e tu tem ensinado pro teu filho como ele tem que tratar uma mulher? Tu tem que ensinar ele como ele tem que tratar a minha filha que tem 11 anos. Porque é assim que ele vai tratar as namoradas na escola, é assim que ele vai tratar as meninas. Então, esse é o exemplo que a gente tem que fazer. E eu acho que esse assunto de falar de violência contra a mulher dói, a sociedade não quer falar. E quando a gente faz uma caminhada pela não violência, a gente vê o resultado disso. Porque eu escutei de muitas pessoas: Tati, me desculpa, eu não vou porque isso é sobre feminismo. Eu não gosto de falar sobre feminismo. Mas nós não queremos morrer porque nós usamos uma roupa curta. Nós não queremos morrer porque nós somos mulher. Escuta aqui, eu não quero falar sobre negritude, eu não quero falar sobre isso, mas eu não quero morrer porque eu sou negro, não é? Eu não quero que as pessoas morram. Então eu acho que nós temos que falar com as escolas, nós temos que levar o Instituto Filhos para as diretorias de escolas. Eu acho que o racismo, no ano passado a gente falou em escolas sobre violência contra a mulher. Eu acho que esse tema tem que ser debatido. Isso, as crianças não sabem lidar, porque eles chamam sim. Eles chamam, eles não sabem lidar, porque não é todos os pais, eles reproduzem os comportamentos. E eu quero dar os parabéns ao Instituto e que isso ecoe muito, assim, que 2024 seja muito um tema assim, ó, porque não é, ao contrário do que a bobagem lá que o Tadeu Schmidt falou lá, que agora é um assunto novo falar sobre aquela bobagem, né? Falar sobre sobre imputados lá, né? Sobre aquela questão. Isso não é assunto novo, gente. Né? Sobre o capacitismo. Então, isso não é assunto novo. Eu falo sobre isso em casa, mas e quem mais fala sobre isso no mundo que os pais estão no celular 24 horas por dia? Não é verdade? Então, assim, a gente vai deixar que a sociedade eduque nossos filhos como? Então, eu acho que sim, esse assunto do Instituto é muito importante, falar sobre isso, sobre a adoção é importante e é muito relevante porque a violência contra a mulher também, as mulheres negras, elas sofrem muito mais violência do que as mulheres brancas. Porque as mulheres negras, elas sustentam sozinhas os lares, porque elas são muito mais vezes abandonadas ainda, elas criam sozinhas os seus filhos, elas são abandonadas pelos companheiros muito mais ainda do que as mulheres brancas. E por que elas sofrem mais? Porque elas têm menos oportunidades do que nós, mulheres brancas, quando nos divorciamos, quando perdemos. Então, assim, isso tem que ser falado muito na sociedade também. Parabéns, Lucas, pela fala. Eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Alessandra, pelo convite. Obrigada, Tati. Gente, eu já vou encerrar aqui no Instagram, que nós já estamos há um tempão, tá? Se alguém tiver mais comentários, a gente vai conversando entre nós aqui. Tchauzinho ali. Valeu, Lucas. gente. Tchau. Caiu? Deixa eu ver se eu...